Sogra diz que mulher deve ser dona de casa, e surta quando descobre que vou ter um filho, mas o tiro sai pela culatra quando a própria filha dela abandona ela. Meu marido e eu estamos casados há mais de 2 anos, e estamos juntos há 7. Ele é incrível, literalmente o homem dos meus sonhos, e tenho uma vida maravilhosa com ele agora. Meus pais e o resto da minha família o adoram. Sou mexicana e tenho uma família muito grande. Felizmente, não ouvi nenhum membro da minha família dizer que não gostava dele, pois ele é um cavalheiro com todos, o que me fez me apaixonar por ele em primeiro lugar. Somos parceiros perfeitos e raramente discutimos, exceto quando se trata da mãe dele. Minha sogra é um pesadelo, para dizer o mínimo. A família do meu marido é menor comparada à minha. Além dos pais, ele tem uma irmã que se casou no ano passado. Seus pais são os cristãos conservadores estereotipados de uma pequena cidade, e sua mãe é extremamente protetora, ao ponto de ser controladora. Ela gosta de estar no controle e insiste em passar o tempo como uma família durante os feriados. Se não obedecermos às suas exigências, ela começa a fazer uma cena. Quando conheci a família dele pela primeira vez, eu e seu pai não tivemos problemas para nos conectar, pois ele era muito tranquilo e quieto. Sua irmã, que estava na faculdade em outro estado e voltou há apenas 2 anos, tem um ótimo relacionamento comigo. Ela me trata como sua própria irmã, mas quando se tratava de sua mãe, foi bastante difícil, pois ela dizia as coisas mais ridiculamente sexistas para mim. Por exemplo, quando perguntaram o que eu fazia para trabalhar, eu disse que era bióloga marinha, especializada em esforços de conservação da vida marinha. Phil disse que isso era incrível, e parecia muito feliz com isso, mas minha sogra apenas franziu a testa sem dizer uma palavra. Eu ignorei, não pensando muito sobre isso. Mas mais tarde, Phil ligou para o meu marido para dizer como minha sogra queria que ele terminasse o relacionamento comigo. De acordo com Phil, ela disse que eu não sou o tipo de mulher que é boa o suficiente para o filho dela. O motivo dela é porque eu não ajo como uma mulher deveria, já que eu tenho um emprego. Eu amo meu trabalho e amo ser cientista. Meu marido nunca expressou que quer que eu seja dona de casa ou tenha um emprego estereotipicamente feminino. Se ele tivesse feito isso, não estaríamos juntos. Mas aparentemente, era isso que a mãe dele achava que ele precisava. Ela reclamou que, com o emprego bem remunerado que eu tenho, talvez eu não me tornasse dona de casa após o casamento e que ele deveria ter encontrado uma mulher melhor do que eu. Meu marido disse firmemente a Phil para transmitir à sua mãe que a escolha de quem ele se casa não é da conta dela. Fiquei feliz que meu marido me defendeu. Isso foi um sinal positivo para mim e também a razão pela qual não terminei nosso relacionamento naquele momento, depois de ouvir o que a mãe dele pensava sobre mim. Infelizmente, à medida que nosso relacionamento ficou mais sério, minha sogra ficou cada vez pior comigo, apesar de quanto meu marido tentou me proteger. Tudo começou com comentários maliciosos aqui e ali. Sempre que ficávamos a sós, ela conseguia inserir na conversa o fato de que achava que uma boa esposa deveria ser uma dona de casa, cuidando da casa e esperando o marido voltar para casa. Ela também deixou claro para mim em várias ocasiões que eu não parecia o tipo de mulher que meu marido deveria ter levado para casa, pois eu não sou feminina o suficiente para ter filhos. No começo não levei a sério, pois achei que ela poderia estar brincando, mas quando ela continuou repetindo, percebi que ela estava falando sério e fiquei chocada com a maneira como a mente dela funcionava. Um dia, quando estávamos jantando na casa dela, depois que minha sogra insistiu para que fossemos, ela começou a reclamar sobre como sentia falta de viver em um mundo onde as mulheres cuidavam da casa, suas próprias famílias, e os homens saíam para ganhar para suas famílias. Meu marido respondeu, dizendo que o mundo não funcionava mais assim, e que ele tinha sorte de ter uma parceira como eu, já que ambos ganhávamos bem e cuidávamos da casa juntos. Minha sogra balançou a cabeça ao ouvir isso e começou a dizer que as mulheres deveriam agir como mulheres e os homens deveriam agir como homens. Eu sabia que ela estava falando sobre isso de propósito, mas tentei manter a calma. Phil disse a ela para se acalmar e que aquele não era o momento para esse tipo de discussão, mas ela ficou brava ao ver que ele não a estava apoiando. Ela continuou dizendo que estava apenas falando a verdade e que queria o melhor para o filho. Então, ela olhou diretamente para mim. Eu já tinha ouvido o suficiente dela, então me levantei da mesa silenciosamente e pedi ao meu marido para me levar para casa, o que ele prontamente concordou em fazer. Ele olhou para a mãe com decepção e nós saímos. Mais tarde, quando Phil ligou para remendar as coisas, eu disse firmemente que não era minha sogra quem decidia com quem seu filho se casava e que ela deveria parar de me provocar desnecessariamente por ter um emprego. Phil concordou e tentou se desculpar em nome dela, mas eu não aceitei. Meu marido concordou e disse ao pai que se ela não se desculpasse, ele nunca mais voltaria a vê-la. Talvez a ameaça dele a tenha assustado e ela se desculpou comigo. Eu pedi para ela nunca mais tocar nesse assunto novamente e ela concordou, então consegui deixar a situação de lado. Infelizmente, cobras não trocam de pele facilmente, e apenas alguns meses depois, quando meu marido e eu começamos a morar juntos pela primeira vez, antes de nos casarmos, e eu tive que ir em uma expedição de pesquisa por algumas semanas, ela descobriu e me ligou para perguntar quem cuidaria da casa e do filho dela. Fiquei confusa ao ouvir suas perguntas e coloquei no viva voz para que
meu marido pudesse ouvir. Ele estava dirigindo ao meu lado, ele também podia ouvi-la. Perguntei o que ela queria dizer com isso e ela começou a dizer que agora que eu estava morando com o filho dela, eu precisava parar de ser tão imatura. Ela continuou dizendo que eu não deveria sair para essas expedições e me comprometer mais em ser uma boa parceira para o filho dela. Meu marido disse furiosamente que ele não precisava de ninguém para cuidar dele e que éramos parceiros iguais que compartilhavam responsabilidades. Ela ficou chateada e começou a dizer que não podíamos nos casar, pois eu não sabia como ser uma esposa adequada. Meu marido pediu para ela cuidar da própria vida e desligou a chamada. Quando meu marido me pediu em casamento, minha sogra ficou extremamente infeliz, mas ficou ainda mais infeliz quando descobriu que queríamos um casamento pequeno. Eu tinha uma família enorme e seria caro para nós convidar todos eles, já que também estávamos procurando nos mudar para nossa própria casa. Então, finalmente, restringi a lista aos meus familiares mais próximos e já havia decidido fazer uma celebração com os outros membros da família mais tarde e tratá-los. Mas minha sogra começou a discutir com meu marido, dizendo que queria convidar todos os seus amigos, que ela não via há muito tempo, e que nosso casamento seria a ocasião perfeita para isso. Quando meu marido perguntou se ela pagaria pelos pratos caso concordássemos em convidá-los, ela se ofendeu, dizendo que, como sua mãe, ele deveria se envergonhar de até mesmo perguntar isso, já que nós dois ganhávamos bem. Nós zombamos ao ouvir a resposta dela e deixamos claro que já tínhamos decidido ter um casamento pequeno e que, se houvesse algum convidado não convidado que ela tivesse chamado, ela seria responsável pelas refeições deles. Minha sogra não gostou disso, mas não pôde fazer nada a respeito. Durante o casamento, ela estava reclamando alto de tudo e deixou muito claro que odiava tudo ali. Eu não dei atenção aos comentários dela sobre meu vestido de noiva e agi como se ela não existisse, porque por um dia, eu não queria ser magoada por seus comentários maldosos. Meu marido, tentando me proteger, fez o melhor para manter minha sogra longe de mim pelo resto da noite. No ano passado, em meados de abril, descobrimos que eu estava grávida, o que foi uma ótima notícia para nós, já que estávamos tentando há algum tempo. Esperamos até eu estar com cerca de 9 semanas de gravidez para contar para nossos familiares e amigos próximos. Minha sogra ficou bastante chateada por não ter sido a primeira a saber. Ela me ligou para dizer que, como mãe do meu marido, ela tinha todo o direito de saber primeiro e que estava decepcionada comigo. Eu disse a ela que queríamos esperar antes de anunciar uma notícia tão importante e que, se ela quisesse reclamar, poderia ligar para o meu marido, já que eu não estava com disposição para ouvir suas lições sobre o que uma boa mulher deveria fazer. Apenas um mês após eu ter anunciado minha gravidez, minha cunhada nos contou que ela também havia acabado de descobrir que estava grávida. Ficamos chocados, mas felizes com a notícia, pois isso significava que haveria uma nova adição à nossa família. Minha cunhada ainda não era casada, mas tinha um namorado de longa data e sério, que todos nós conhecíamos. Eu sabia que minha sogra faria um grande escândalo sobre essa gravidez antes do casamento, o que de fato aconteceu, mas meu marido apoiou a irmã o máximo que pôde e, finalmente, minha sogra aceitou. Phil ficou extremamente emocionado e feliz por ter 2 netos ao mesmo tempo. Minha cunhada e eu começamos a passar cada vez mais tempo juntas, já que estávamos grávidas simultaneamente e passando por essa jornada juntas. Apoiamo-nos uma na outra em busca de conselhos e companhia durante um período que era ao mesmo tempo mágico e desafiador. Fizemos compras para nossos bebês juntas e decidimos sobre os quartos deles. Durante esse tempo, minha sogra começou a constantemente comparar minha gravidez com a jornada de gravidez de minha cunhada do nada, como se fosse algum tipo de competição. Ela dizia coisas como se a filha dela estava claramente mais preparada para ser mãe do que eu, já que ela sempre foi dona de casa, ao contrário de mim, que tinha um emprego. Havia comentários maliciosos aqui e ali, como se eu vomitasse mais e ela descobrisse, ela diria que minha cunhada nunca vomitou tanto. Então isso claramente significava que o útero dela era melhor para o bebê. Por mais que eu tentasse deixar os comentários dela de lado, isso me incomodava, e minha cunhada odiava tanto quanto eu. Quando chegou a hora da minha festa de revelação de gênero, pedi a minha cunhada para descobrir o gênero do nosso bebê com o nosso médico para que ela pudesse preparar o envelope. Ela fez o mesmo quando chegou a hora da festa de revelação de gênero dela. Minha sogra ficou furiosa quando soube disso e teve um grande colapso. Ela apareceu na nossa porta gritando que eu estava tentando tirar seu neto dela ao não permitir que ela organizasse a revelação de gênero e que meu marido deveria impor limites em relação a mim para que ela pudesse estar mais envolvida na minha gravidez. Meu marido não gostou da maneira como ela estava falando comigo, pois isso estava começando a me causar dor de cabeça. Então, ele disse para ela sair ou seria cortada permanentemente da vida do nosso neto. Como de costume, ela fez uma cena, chorando e insistindo que só queria o melhor para seu neto, mas eventualmente saiu. Mais tarde, recebemos ligações de Phil e minha cunhada, preocupados com o comportamento dela, e tivemos que contar tudo o que havia acontecido. Minha cunhada ficou chocada ao saber como a mãe estava se comportando e me incentivou a descansar o máximo possível, pois estava claro que eu estava estressada depois de todo o escândalo. Durante o Natal,
Natal, meu marido disse à mãe dele que não iríamos para o Natal, pois eu não podia viajar longas distâncias. Ela ficou irritada ao ouvir isso, argumentando que ele estava tentando se afastar da família, e quando ele se recusou a ouvi-la, ela desligou no meio da conversa. Pensamos que ela havia entendido e não nos incomodaria mais. Para nossa surpresa, uma semana depois, ela lhe enviou uma mensagem dizendo que deveríamos estar na casa dela pontualmente às 16 horas. Meu marido respondeu lembrando-a sobre a conversa anterior, na qual dissemos que não iríamos. Ela decidiu ligar para ele e começou a gritar, dizendo que ele não tinha o direito de evitar a família agindo dessa maneira e começou a perguntar se eu estava tentando dissuadi-lo de ir. Meu marido disse que a decisão de não ir foi de ambos, e ela começou a gritar novamente sobre como ele precisava controlar sua mulher. Compreensivelmente, comecei a perceber como minha sogra estava se tornando cada vez mais controladora e tóxica, e compartilhei minhas preocupações com meu marido e a irmã dele. Ambos concordaram que ela estava claramente ultrapassando os limites e me apoiaram, mas sua mãe era exaustiva. Quando chegou a hora de dar à luz, não tivemos tempo de informar ninguém, pois entrei em trabalho de parto prematuro com 33 semanas e nosso bebê nasceu com 34 semanas através de uma cesariana de emergência, depois de todos os esforços de um parto natural falharem. Depois que meu marido verificou que tanto eu quanto o bebê estávamos bem, ele anunciou o nascimento do nosso filho no grupo de família e também informou minha família. Todos ficaram muito felizes e ocupados me parabenizando, mas minha sogra teve mais um colapso por não ter sido informada que eu estava em trabalho de parto e que o bebê havia nascido. Ela nos enviou uma série de mensagens pessoalmente, dizendo que deveria ter estado na sala de parto comigo, vendo seu neto nascer. Isso era absolutamente ridículo, pois eu nunca permitiria isso, mas não respondi para corrigir suas ilusões, pois estava ocupada com meu bebê. Quando anunciamos o nome dele, ela ligou para meu marido chorando sobre como parecia muito mexicano e que deveríamos escolher um nome diferente. Quando meu marido disse que gostava do nome do nosso filho, ela sugeriu que poderia ser o nome do meio, mas que precisávamos escolher um nome diferente. Obviamente, não ouvimos e ela continuou reclamando sobre isso. Quando chegou a hora de ela conhecer nosso filho, insistiu em chamá-lo por um nome completamente diferente, o que nos surpreendeu. Ela tentou justificar dizendo que poderia ser um nome especial dela para ele, mas meu marido pediu firmemente que parasse com isso. Ela também odiava o fato de eu amamentar meu filho, porque então eu teria que tirá-lo dela, e dizia que eu deveria começar a dar fórmula para que ela pudesse passar mais tempo com ele. Minha mãe, que também estava presente, informou que um recém-nascido precisa de leite materno, mas minha sogra continuava argumentando que não era justo. Como você pode imaginar, suas provocações e natureza controladora estavam se tornando cada vez mais insuportáveis e claras para todos. A gota d'água foi quando ela me convidou para almoçar, dizendo que tinha algo importante para conversar. Tentei cancelar o almoço várias vezes, mas ela implorou, dizendo que era imperativo que nos encontrássemos. Quando cheguei, ela me recebeu calorosamente e nos sentamos para pedir nossa comida. Então perguntei por que ela queria me convidar para almoçar e foi então que minha sogra perguntou se eu havia pensado sobre quem seria o padrinho do nosso filho. Pressionei os lábios ao ouvir isso, pois sabia que ela não gostaria da resposta. Expliquei cuidadosamente que minha cunhada e eu havíamos discutido isso e que seríamos padrinhos dos filhos um do outro. Minha sogra começou a chorar no meio do restaurante ao ouvir isso e começou a gritar sobre como eu podia fazer isso com ela. Ela disse que a minha cunhada tinha a família dela e que eu deveria fazer dela a madrinha do meu filho, já que ela tinha todo o direito de cuidar do meu filho como avó. Eu a lembrei de como ela achava que minha cunhada estava mais preparada do que eu, então naturalmente deveria estar feliz que meu filho seria bem cuidado por ela, mas minha sogra argumentou que só ela poderia ser confiável e que eu deveria torná-la madrinha do meu filho. Suas exigências ridículas estavam começando a me irritar, e eu disse firmemente que tínhamos terminado de discutir isso e que, se ela quisesse, poderia discutir com meu marido mais tarde. Mais tarde, contei à minha cunhada sobre meu almoço, e ela não gostou de saber que minha sogra não queria que ela fosse madrinha do nosso filho. Meu marido também não entendia por que minha sogra estava se comportando dessa maneira e continuava ignorando suas ligações. Na semana passada, minha cunhada deu à luz sua filha e me pediu para estar na sala de parto para apoiá-la, já que eu já tinha passado por isso. Eu concordei felizmente e fiquei com ela durante a noite, enquanto meu marido e minha mãe cuidavam do nosso filho em casa. De manhã, depois que minha cunhada deu à luz e eu me certifiquei de que o namorado dela estava lá para assumir as responsabilidades, fui para casa descansar. Durante o dia, recebi ligações de minha sogra, mas estava muito cansada para falar com ela e estava ocupada passando tempo com meu filho. À noite, meu marido, que tinha ido ver sua irmã, voltou para casa divertido. Pensei que ele estava feliz por conhecer sua sobrinha, mas ele me disse que estava ainda mais feliz por outra notícia. Foi então que ele revelou que aparentemente minha cunhada, cansada do comportamento tóxico de sua mãe, tomou uma decisão e decidiu cortar a relação com sua mãe. Ele me contou como, quando minha sogra apareceu no hospital sem avisar, minha cunhada pediu às enfermeiras que não a deixassem entrar. Apenas Phil foi
foi autorizado a entrar para conhecer o bebê, pois minha cunhada não queria os julgamentos de sua mãe sobre sua filha. Isso foi chocante e bastante inesperado, já que eu nunca imaginei que minha cunhada enfrentaria sua mãe dessa maneira. Isso também me fez perceber porque minha sogra estava me ligando o dia todo. Ela estava talvez tentando me culpar ou me persuadir a convencer minha cunhada a ver sua neta. Quando conversei com minha cunhada mais tarde, descobri que essa decisão veio após testemunhar a extensão das ações de minha sogra em relação a mim durante todos esses anos. A decisão de cortar o contato foi uma barreira necessária para proteger sua filha da influência tóxica de minha sogra. Foi um momento de acerto de contas para minha sogra, pois as consequências de suas ações finalmente desabaram sobre ela. As consequências foram severas, e ela está completamente afastada da vida de sua filha, incapaz de testemunhar os momentos preciosos dos primeiros dias de sua neta. Desde então, comecei a pensar se seria a decisão certa para nós também cortar minha sogra permanentemente. Seria muito cruel? Atualização 1. Olá a todos, primeiro quero agradecer por suas palavras gentis e conselhos, significam muito para mim. Eu não esperava que isso recebesse tanta atenção tão rapidamente. Meu marido e eu não tivemos nenhum contato com minha sogra desde que descobrimos que minha cunhada cortou. Ela continua nos ligando, mas ignoramos. Conversei com meu marido sobre o que estava pensando e concordamos que para nossa paz mental, seria melhor cortá-la permanentemente, já que não há garantia de que ela não se comportará da mesma maneira com nosso filho. Para todos que perguntam por que esperamos tanto tempo, vocês precisam entender que meu marido é o mais velho que cresceu nesse ambiente tóxico. Então ele nunca percebeu como isso tudo estava errado até que sua mãe começou a se comportar mal comigo. Meu marido sempre me apoiou e me protegeu, mas sua mãe é simplesmente demais para lidar. Portanto, fizemos uma chamada de vídeo em grupo com sua irmã e Phil, onde discutimos nossa decisão e eles estão do nosso lado. Agora só precisamos informar minha sogra sobre nossa decisão. Atualização 2. Se seus olhos estão coçando por uma atualização, então melhor você se sentar, é um pouco longo. Meu marido decidiu ligar para sua mãe e contar sobre nossa decisão ontem à noite. Quando ela atendeu pela primeira vez, começou a gritar com ele sobre quanto tempo havia passado desde que falaram, e que ela queria conhecer nosso filho imediatamente. Meu marido ficou em silêncio até que ela terminasse com suas exigências, então gentilmente explicou a ela que ela estava certa, e que ele precisava se posicionar mais como um homem. Minha sogra concordou imediatamente, dizendo que era isso que ela queria dele o tempo todo, mas meu marido a interrompeu dizendo que como homem de nossa família, ele havia decidido cortá-la permanentemente de nós, para nos proteger de sua ideologia tóxica e drama. Minha sogra ficou perplexa ao ouvir isso inicialmente, talvez tentando processar o que ele acabará de dizer, e então, quando entendeu a gravidade de nossa decisão, começou a dizer que viria nos visitar e que nada poderia impedi-la de conhecer seu neto. Meu marido imediatamente a advertiu que não a deixaríamos entrar, e que chamaríamos a polícia por invasão de nossa propriedade. Ela então começou a gritar que provavelmente essa era minha decisão, e que eu estava separando a família. Meu marido disse a ela para pensar o que quisesse, mas que estava acabado com ela. Ela continuou gritando que era por isso que ele nunca deveria ter se casado com uma mulher como eu, e que sabia desde o início que eu era má notícia. Meu marido ficou naturalmente irritado, lembrou a ela que não éramos os únicos a cortar o contato, e que sua própria filha havia feito o mesmo. Então o problema claramente era dela, e ela precisava começar a aceitar isso. Minha sogra, como de costume, continuou argumentando que eu havia poluído as mentes de todos e que tinha conseguido tirar seus filhos dela com sucesso. Meu marido, exasperado, disse a ela que se ela queria culpar alguém então ela deveria se culpar não apenas por ser uma pessoa amarga, mas também racista. Ele disse que todos estavam simplesmente cansados dela e que ela precisava lidar com suas próprias ações malignas. Isso calou minha sogra, e ele a bloqueou após a conversa deles. Eu fiz o mesmo. Também informei minha família sobre a situação e pedi para não atenderem as ligações de minha sogra por enquanto. Sinto muito pelo meu marido e por sua irmã não terem uma mãe de apoio, mas também estou aliviada por nunca mais ter que passar por situações tão ruins novamente. Atualização 3. Passaram-se 2 meses desde minha última atualização, e estou feliz em informar que nosso filho está bem. Minha cunhada e eu continuamos próximas e nos encontramos regularmente para que nossos bebês possam ter encontros para brincar. É adorável ver como eles estão se conectando, e espero que continuem sendo melhores amigos enquanto crescem. Outra atualização feliz é que minha cunhada finalmente vai se casar com o pai de seu bebê, como todos sabíamos que ela faria. Agora, em relação à atualização principal, continuamos sem contato com minha sogra. Para todos que estavam preocupados com nossa segurança, não se preocupem, temos câmeras instaladas por toda parte e trocamos as fechaduras, então não há como minha sogra nos perturbar. Duvido que ela nos confrontará publicamente, já que agora muitas pessoas sabem exatamente por que a cortamos. Ela deve estar bastante envergonhada. Depois que cortamos todo o contato com ela, ela tentou persuadir Phil a conversar conosco, mas ele se recusou e deixou claro que também estava cansado dela. Acho que quando até seu próprio marido lhe disse isso, ela
finalmente deve ter pensado. Algumas semanas depois, ela pediu a Phil para nos dizer o quanto estava arrependida por tudo o que havia feito comigo. Duvido que ela genuinamente se sinta arrependida, por isso continuamos sem falar com ela até hoje. Phil e minha família continuam nos visitando e se relacionando com nosso neto, o que será assim no futuro próximo.